Questão 7 do capítulo 4. Um cilindro infinitamente longo tem uma seção transversal circular de raio A. Aqui eu já fiz uma representação dessa questão. Aqui esse traçado significa que ele continua para cima e para baixo, ele é infinitamente longo. E o raio, aqui da área de seção transversal, é A. É preenchido com densidade de carga volumétrica constante ρCH. Então, é densidade volumétrica, né? É um volume. Aqui eu já fiz uma representação de um elemento de volume. Aqui é coordenadas cilíndricas. Encontre o campo elétrico para todos os pontos dentro e fora do cilindro. Seus resultados são consistentes com 4.11. Então, eu vou primeiro encontrar o campo dentro e fora do cilindro. Aí depois eu volto e trato dessa última pergunta aqui. Para resolver essa questão, nós vamos precisar de duas gaussianas. Uma dentro do cilindro, que vai fornecer o campo elétrico dentro, e uma fora. E cada gaussiana dessa tem uma aplicação independente da lei de Gauss. Aqui primeiro vamos tratar da forma do campo elétrico. As coordenadas cilíndricas têm uma coordenada radial, uma coordenada aqui no ângulo, nesse plano, e a coordenada z. O campo não deve depender de z, da altura, porque o cilindro é preenchido com densidade de carga volumétrica constante. Então, se ele é constante, ele não depende da altura, z. E como um cilindro é infinitamente longo, qualquer ponto de referência que nós pegarmos para considerar uma representação do elemento de área, do elemento de volume para integrar no campo, existe contribuição infinitas para cima e para baixo de qualquer ponto que seja. Então, um elemento em específico, ele vai criar um campo radial a partir dele. Só que os elementos abaixo e acima dele também vão criar campos radiais individualmente. Quando isso for somado na integral, essas contribuições na direção de z vão se anular. E o E também deve ser independente do ângulo que eu falei aqui, um ângulo φ, por exemplo. Porque a densidade de carga, aqui do nosso ponto de vista, desse lado direito, a uma distância r do centro, é a mesma densidade de carga nessa circunferência de raio r. Seja ela nesse ângulo aqui, é a mesma densidade de carga, seja ela para cá, é a mesma densidade de carga, porque a densidade de carga não depende também nesse ângulo, justamente pela densidade de carga ser constante. Então, resta uma dependência radial para o campo. E uma dependência radial faz sentido porque carga externa não gera campo internamente. Então, se eu considerar uma distância r, um elemento localizado nessa distância, ele não sofre efeito das cargas externas a ele. Ele sofre efeito das cargas internas. Então, aqui tem um campo que vai depender dessas cargas que estão aqui internamente. E quando esse valor do raio aqui aumentar, nós estivermos considerando outra parte, aí vai ter mais cargas internas a ele para influenciar nesse campo. Então, sim, o campo vai depender de ρ. Então, a gente já pode escrever aqui que esse campo é da forma ρ na direção de ρ. Então, vou desenhar uma gaussiana aqui de vermelho, que vai ser um cilindro. A superfície gaussiana deve ser fechada. Então, vou considerar aqui esse cilindro em vermelho, com área de seção transversal ρ. Então, esse cilindro tem o mesmo eixo que o cilindro da distribuição de carga, o cilindro da gaussiana. Então, aqui em cima eu vou chamar de área 1, a outra área circular embaixo eu vou chamar de área 2, e a área lateral eu vou chamar de área 3. E isso aqui nós estamos tratando para ρ menor do que A. Agora eu vou aplicar a lei de Gauss. Aqui. A lei de Gauss, vou escrever aqui em cima, é uma integral fechada do produto interno entre o campo e um elemento de área. Isso daqui é igual à carga interna. A carga interna, a superfície considerada aqui, sobre ε0. E eu vou logo renomear essas equações, porque eu vou usar elas mais à frente. Eu vou chamar essa daqui de equação 1 estrela, e essa aqui de equação 2 estrelas. Então, para ρ menor do que A, eu vou começar
com esse lado aqui da lei de Gauss. Essa circunferência aqui na integral é para indicar que é uma integral fechada. Então, eu vou separar essa integral fechada na soma de 3 integrais abertas, em que cada integral vai pegar uma região dessa. Então, não vou mais colocar a circunferência na integral, mas eu vou nomear. Então, vai ter a integral na região 1, de E, dA1, mais a integral na região 2, de E, dA2, mais a integral na região 3, de E, dA3. E aqui eu já sei como vai ser o campo, eu já argumentei aqui em cima, então vou reescrever esse campo. Eu também vou escrever de forma separada o módulo e a orientação desse vetor infinitesimal aqui. Então, em 1, a gente tem ρ na direção de ρ, produto escalar, com a orientação da área 1. A área 1, que é a de cima, ela está orientada na mesma direção de Z. Aí tem o dA1, mais a integral da área 2, de ρ na direção de ρ, e a área 2 é aqui embaixo. A orientação dessa área, que é sempre para fora, é a orientação de menos Z, mais a área 3 é ρ na direção de ρ, a área 3 é a área lateral. Aqui eu já fiz até uma representação da área lateral, do elemento de área, ele está na direção de ρ. Então é ρ na direção de ρ, é dA3. Aqui, olha só, como esses versores fazem parte do mesmo sistema de coordenadas, o cilíndrico, né? Eles são ortogonais, então isso aqui zera. Aqui também, entre ρ e menos z, zero. E entre ρ e ρ dá 1. Aqui dá 0, aqui dá 0. Então já vou copiar aqui. E dessa integral, que foi a única que não deu zero, dessa linha de equação, eu já posso adiantar as contas, né? Esse ρ, ele é constante. Esse ρ é constante em toda a superfície. Lembrando que isso aqui é uma integral de superfície. Em toda a superfície da gaussiana. Então ele pode sair da integral já. ρ. Então vai ficar a integral do elemento de área. O elemento de área 3, ele é na superfície da superfície gaussiana, porque isso daqui é uma integral de superfície, não é de volume. Aqui eu tenho uma representação de um elemento de área na superfície do cilindro carregado, mas por isso que está com A aqui, que ele tem raio A. Mas nós vamos considerar aqui nessa integral a superfície gaussiana. Então é raio ρ. Então é ρ dφ dz. E os limites de integração aqui, para completar isso, é de φ de 0 a 2π. Aqui tem esse φ, mas não faz diferença não. O φ desse jeito é mais difícil de confundir com o θ na escrita à mão, por isso eu uso ele aqui. E também tem a integral em z. A de z vai variar de 0, eu posso dar uma coordenada para cá e falar que vale 0, e falar que esse cilindro tem altura h. Então de 0 até h. Esse h, obviamente, não pode aparecer no final da nossa resposta, porque o h é um dado referente à superfície gaussiana. A superfície gaussiana faz parte do processo, não da resposta. Então, de alguma forma, eu já sei que esse h não vai continuar no resultado. Então, agora eu já posso escrever a integral. Eu sei que ela vai ser dφ dz. Então, na parte mais externa, que é em z, vai ser de 0 a h. Em φ vai ser de 0 a 2π. Então, aqui vai aparecer um ρ dφ dz. ρ dφ dz. Esse ρ, ele é constante perante as duas integrais. Até porque esse ρ marca o raio da superfície gaussiana e a superfície gaussiana não se altera nesse processo aqui. Então eu posso tirar da integral. Então ρ é ρ. E da mesma forma, essa integral aqui em dφ, ela é constante perante a integração em z. Então essa integral toda pode sair da integração de z. Então eu vou ter as duas integrais separadas, elas são independentes. 0 a 2π dφ e de 0 a h dz.
Então aqui dá para escrever já imediatamente a resposta. É ρ, repetir ρ. A integral de dφ de 0 a 2π é φ, avaliado de 0 a 2π, que dá 2π menos 0, que é 2π. A integral de dz é z, avaliado de 0 a h, é h menos 0, que dá h. Então essa daqui é esse lado da lei de Gauss. Agora eu preciso descobrir a carga interna. A superfície gaussiana é a mesma, para substituir aqui. Então eu vou fazer uma separação pequena aqui por enquanto. E a carga interna, como eu tenho a densidade, eu vou obter a carga interna da seguinte forma. Uma integral de ρ CH de tal. Aqui aparece, né, o ρ CH, porque esse CH faz referência à carga. Né? É o ρ de carga, a densidade de carga. Aqui nas coordenadas cilíndricas também existe um ρ que é de coordenada espacial. Então nós não podemos confundir essas coisas. Para não confundir, eu vou colocar uma plica, essa marcação aqui, para distinguir todas as coordenadas espaciais da densidade. Então, como o ρ vai aparecer duas vezes, isso vai evitar que eu confunda as coisas. Aparece o ρ de coordenada e o ρ que é constante, que é da superfície gaussiana. Então, por isso que eu preciso disso. Como a densidade é constante, eu já posso tirar da integral. Então, ρ CH. Agora vai ter a integral do elemento de volume. Isso daqui é um tal, a letra. Né? O elemento de volume, eu já fiz a representação gráfica de um aqui, o ρ CH. Ele é a mesma coisa do elemento de área vezes uma direção perpendicular. Aqui, onde não foi contemplado ainda. Já tem uma direção angular e uma direção de altura, angular e de altura, então precisa de uma radial. Então é só multiplicar o elemento de área por uma variação em ρ. Então, o elemento de volume aqui da superfície gaussiana vai ser ρ dφ dz. Aqui já tem ρ dφ dz. Então agora eu vou escrever tudo isso com uma linha. Né? Mas antes disso, eu já vou colocar aqui também e vou acrescentar agora o limite de integração em ρ. Ele vai de 0, então quando está sobre o eixo, até esse raio aqui, que é o raio ρ. Então aqui nós já vemos a necessidade de colocar uma linha, né? Aparece em ρ duas vezes. Esse daqui é uma variável da integração, isso daqui é uma informação da superfície gaussiana. Então agora eu já posso substituir esse elemento de volume aqui. A integral mais externa ela vai ser em z, então de 0 a h. A integral do meio vai ser em φ, então de 0 a 2π. E a integral mais interna vai ser em ρ, que é de 0 a ρ. Então, aqui eu tenho ρ' d ρ', dφ', dz'. Então aqui mais uma vez, as integrais são independentes entre si. Não tem nada nessa integral interna que dependa de φ ou de z, então ela pode sair das duas. Não tem nada na integral do meio que dependa de z, então ela também pode se separar. Isso aqui vai resultar em ρ CH, a integral de 0 a h de dz', integral de 0 a 2π de dφ', integral de 0 a ρ e ρ' de ρ'. E como são integrais bem simples, né, fica fácil aqui. Essa integral em dz' é z', avaliado aqui dá h menos 0. Essa daqui é φ', avaliado de 0 a 2π, dá 2π menos 0. Essa integral aqui é ρ' ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a ρ, fica ρ ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. Finalmente, isso daqui resulta em ρ CH, esse H aqui vai continuar, aqui 2π vezes ρ ao quadrado sobre 2, dá π ρ ao quadrado. Então, agora eu já tenho a carga interna, que é a segunda parte da lei de Gauss, e a primeira parte eu já calculei aqui. Eu vou chamar essa equação de 1 e essa daqui de 2, porque agora
eu posso substituir essas duas equações na equação das estrelas, que eu posso voltar aqui, é a lei de Gauss. Então eu vou ter ρ vezes ρ 2πh, que é a integral de área, igual a carga interna, ρch h πρ ao quadrado, sobre ε0. Que a equação 2 estrelas é assim, a carga interna sobre ε0. Então aqui eu já posso simplificar π com π, esse ρ com essa potência do ρ, o h com h. Então, isolando aqui esse ρ, nós vamos ter ρch ρ sobre 2ε0. E agora nós podemos pegar isso aqui e substituir em 1. A equação 1 estrela é a equação que descreve o campo elétrico em função da componente ρ. Nós achamos a componente ρ, agora nós podemos substituir aqui. Então, isso daqui diz que o campo elétrico é igual a ρch ρ sobre 2ε0. E lembrando que isso daqui é para ρ menor do que A. ρ menor do que A. O ρ é a superfície, é o raio da superfície gaussiana. Menor do que A significa que está dentro do cilindro. Então, olha só, aqui não apareceu nenhuma informação da superfície gaussiana, como o H, por exemplo. Eu já sabia que ele ia simplificar uma hora ou outra. Ele não pode ir para frente mesmo. Agora, eu vou fazer outra divisão aqui, porque nós vamos trabalhar com ρ maior do que A. Esse ρ aqui é o raio da superfície gaussiana. Ele ser maior do que A significa que eu vou estar avaliando na parte externa agora. Então, vou apagar essa parte aqui. E agora desenhar a nova superfície gaussiana. Eu vou pegar ela aqui, externa. Então, isso daqui é o novo raio ρ. Eu posso usar exatamente mesma letra ρ que eu usei anteriormente, porque são situações independentes. Eu já comecei o procedimento do campo interno e já terminei. Então, essa daqui é a minha nova superfície gaussiana. Então, novamente, aqui vai ser a altura H. Essa daqui eu vou chamar de área 1, área inferior de área 2 e área lateral de área 3. Os elementos de área, pelo menos a parte da orientação, vai ser a mesma. Aqui está na mesma direção de Z, a orientação dessa área está na orientação de menos Z, e a orientação dessa área aqui está na orientação de ρ. Então agora eu já posso partir para esse mesmo procedimento aqui, começando a resolver o primeiro membro da lei de Gauss. Então aqui eu tenho essa integral fechada, que o procedimento é o mesmo. Eu tenho que separar em 3 integrais abertas, porque essa superfície me exige isso. Eu também vou precisar explicitar a orientação de cada elemento de área para ver o que vai zerar ou não. Eu posso ver isso fisicamente também, aqui em cima eu só expliquei matematicamente, mas se o campo é radial, então vou desenhar um campo aqui de verde, então nós já concordamos aqui que o campo é radial. Nessa superfície, o campo também vai ser radial, então eles estão ortogonais realmente. Então eu não tenho que pensar qual contribuição o campo faz nessa superfície, que aqui não tem fluxo. Então, se nós voltarmos ao começo da lei de Gauss, nesse capítulo, nós vamos ver o que é fluxo e a relação dele com a lei de Gauss. Não tem fluxo nessa superfície e nem na superfície inferior. Então, o procedimento é exatamente o mesmo desse daqui, de ρ menor do que A, porque a superfície é a mesma. O que vai acontecer de diferente é esse ρ bem aqui do elemento de área, porque agora, antes esse ρ era o ρ da superfície gaussiana interna, agora é o ρ da superfície gaussiana externa. Mas é o mesmo ρ que eu chamei, então até o resultado vai ser o mesmo. Então, essa equação aqui vai dar esse mesmo resultado lá embaixo. A altura eu continuo chamando de H. Então, como o procedimento é exatamente o mesmo, eu só vou repetir isso aqui. Mas qualquer dúvida acerca disso, tem um PDF aí para consultar, que lá está resolvido tudo passo a passo. As duas partes.
Então só vou repetir isso daqui lá embaixo. Então agora eu preciso resolver a carga interna. Agora para a carga interna, de forma geral, nós começamos sempre com uma integral da densidade vezes o elemento de volume. Só que agora eu vou fazer o mesmo procedimento daqui, porque agora sim muda o resultado, né? Aqui era só uma questão geométrica, e a geometria era a mesma. Aqui é uma questão que envolve cargas. E num volume menor, que era a gaussiana anterior, tinha menos cargas do que tem agora no volume maior. Então por isso que eu não posso aproveitar esse resultado aqui. Mas a explicação é a mesma, os limites de integração são os mesmos, então vamos lá. A integral de ρ, CH, a d tal linha. Como eu vou fazer o mesmo limite de integração e o mesmo elemento de volume, eu já vou logo escrever isso. Só que eu não vou deixar, por enquanto, a densidade de carga. Eu sei que é constante, mas eu não vou tirar da integral ainda, porque eu ainda tenho uma explicação melhor para ela. Então aqui tem uma integral de 0 a h, de 0 a 2π e de 0 a ρ, de ρ CH, então, rolinha, d filinha, dz'. Agora eu tenho que ver uma coisa. Eu estou integrando de 0 até ρ. Isso daqui é um detalhe que não pode ser ignorado. Eu estou integrando de 0 até ρ. Esse ρ é o raio da superfície gaussiana. A superfície gaussiana é maior do que o volume que tem carga. Então, existe carga daqui até o raio A. Do raio A até chegar o raio da superfície gaussiana, que está externa a isso, não tem densidade de carga. Se eu integrar de 0 a ρ, eu vou dizer para a minha integral que aqui também tem densidade de carga, e o resultado vai ser errado. Então, eu vou usar o seguinte artifício. Uma integral, vou fazer aqui de verde, que for, vou fazer aqui de azul. Uma integral de A até B, pensando aqui no intervalo real de A até B, e aqui um ponto P no meio, essa integral é a mesma integral de A até P mais uma integral de P até B. Então isso daqui é válido. E vai ser essa separação que eu vou fazer ali. Vai ter uma integral de 0 até A e outra de A até ρ. Então eu vou repetir aqui. E agora aqui, de 0 até ρ, eu vou trocar por uma integral de 0 até A mais uma integral de A até ρ. Então, vamos entender isso aqui mais uma vez. Tem uma integral de 0 até A mais o mesmo integrando de A até ρ é a mesma coisa uma integral de 0 até ρ. Então, eu dividi. Eu vou considerar uma integral daqui para cá e outra daqui para cá. Nessa daqui a densidade de carga é essa, e aqui a densidade de carga é 0. Fora, né? Então, a densidade de carga considerada bem aqui, de A até ρ, ou seja, fora, depois do raio A, é 0. Então vai zerar toda essa integral, porque o 0 é constante, eu posso tirar da integral, por mais que eu resolva a integral, vai multiplicar por 0. Então agora sim, eu tenho A de 0 a h, 0 a 2π, uma integral de 0 até A, rolinha, d filinha, dz'. Aqui eu esqueci de copiar o ρ/CH, né? Então, aqui também tem uma argumentação que pode ser usada para prevenir esse tipo de acontecimento, que é pegar uma superfície gaussiana colada à superfície aqui do cilindro. Se for uma esfera, uma superfície gaussiana colada à esfera, quando a gente está tratando do campo elétrico externo. Porque se ela for colada, se ela também tiver raio A, então na integral eu já vou integrar direto de 0 até A e não vou precisar fazer aquela consideração porque em todo o interior da superfície gaussiana vai ter distribuição de cargas. É uma outra forma de fazer, mas assim sempre dá certo também. Agora sim, eu posso tirar o ρ/CH das integrais e posso separar tudo aqui. Então, de 0 a h é a integral em dz', de 0 a 2π é a integral em d', e essa daqui, de 0 a A, é a integral rolinha, d rolinha. Então, são todas as integrais simples aqui, né? Essa aqui dá a z', avaliado de 0 a h menos 0. Esse daqui dá φ, avaliado de 0 a 2π, dá 2π menos 0.
E essa daqui dá rolinha ao quadrado sobre 2. Cavalhado de 0 até A dá A ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Então agora basta multiplicar aqui o que não é zero. Então, Rho CH, H, esse 2 simplifica com esse, então sobra π A ao quadrado. Então eu posso agora renomear essa equação aqui de 3 e essa aqui de 4. Isso porque eu já resolvi o que eu tinha que resolver na equação de Gauss. Agora basta substituir lá. Então vou separar aqui essa parte. Que agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui. Então vou ter que a integral de área igual a carga interna sobre ε0. Então aqui eu vou simplificar o H, que pertence a uma informação da superfície gaussiana, eu vou simplificar o π e agora isolar o ρ. Então esse ρ é igual a ρ CH A ao quadrado sobre 2 ε0 ρ. E novamente eu posso pegar isso daqui e substituir em 1. A equação 1 é a que diz a forma do campo, a forma do vetor, em termos dessa componente. Então, a partir de 1, a gente chega no campo elétrico externo igual a ρCH A ao quadrado sobre 2ε0 ρ para ρ maior do que A. Então, agora eu posso considerar essa equação aqui e essa e escrever o campo em forma de uma sentença. Aqui, na verdade, nesse preto eu esqueci de colocar a direção do campo. É justamente isso. O vetor é igual a esse módulo, substituindo em 1 na direção de ρ. E aqui também. Então é isso que eu tenho que substituir. Eu vou escrever em forma de sentença aqui em cima. Então, o campo elétrico é dado por esse primeiro resultado aqui, para ρ menor do que A, ou seja, para dentro do cilindro. E agora, por esse resultado aqui, para ρ maior do que A. Então, para fora do cilindro, porque esse ρ é essa coordenada aqui. Agora, com o campo elétrico obtido, falta essa última questão. Se os resultados são consistentes com 4.11, então eu vejo lá no livro, né, 4.11, eu vou copiar aqui. A equação 4.11 é o campo elétrico de um fio infinito carregado. Então, para que eu me pergunte se tem consistência, eu tenho que aproximar esses cenários. Então, para que um cilindro seja confundido com uma linha de carga infinita, eu tenho que observar de muito longe, a ponto de que essa dimensão aqui, em A, seja desprezível. Que a área de seção transversal seja muito pequena comparado à distância que eu estou avaliando o campo. Que é esse cenário numa linha de carga. Até porque aqui é uma densidade linear. Mesmo que aparentemente esse ρ seja muito pequeno, que seja muito próximo do fio de carga, essa distância ainda vai ser muito maior do que a região em que a carga está contida. Então, para eu ver se tem consistência, eu tenho que ver se existe a mesma quantidade de carga nessa parte considerada. Né? Então, eu vou considerar uma altura h e eu vou ver se tem consistência da seguinte forma. Essa densidade, para eu obter toda a carga, pelo menos a carga de um certo ponto até outro, né? Eu preciso multiplicar a densidade linear de carga por uma variação unidimensional de espaço. Então eu tenho aqui lambda h. Então agora se eu quero saber a carga em comparação agora aqui com esse resultado, que o mesmo ponto vai sentir influência, a partir dessa densidade, como é uma densidade volumétrica, então vou precisar de um volume. Então ρ CH vezes um volume. Esse volume vai ser uma área da base
vezes a altura. Então, a área da base vai ser πa ao quadrado vezes a altura. Então, vezes h. Daqui eu posso simplificar h em ambos membros. Então, vamos ver se isso está correto. Essa densidade é igual a ρCh πa ao quadrado. Então, se eu isolar aqui o ρCh igual a lambda sobre πa ao quadrado e substituir aqui nessa segunda parte, essa primeira eu vou considerar quando eu pergunto se é consistente, porque essa primeira é no interior do cilindro. Então, um fio, nós não consideramos ele como tendo interior, é porque é uma densidade linear. Então, substituindo esse ρCh aqui, ele vai simplificar o a ao quadrado do numerador e vai sobrar lambda 2πε0ρ, lambda 2πε0ρ. Então, sim, esses resultados são consistentes. Aqui está a explicação da consistência. Quando nós aproximamos do cenário, os resultados batem, né? Então, existe uma transição de uma consideração para outra. Assim, agora, com essa última explicação, a questão fica completamente resolvida.